Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 1 de arte do terceiro bimestre. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o barroco brasileiro, ressaltando a importância aí de dois artistas que contribuíram muito para a arte que faz parte do barroco brasileiro, certo, pessoal? Vamos lá. Na apostila, vocês podem acompanhar as páginas 2 a 8. Objetivos desta aula: conhecer as principais características da arte barroca brasileira e também criar uma obra de arte inspirada no barroco. Bom, para começar, pessoal, tudo isso, esse termo, o que quer dizer barroco? O barroco ele é um movimento artístico, certo? Ele é um estilo também artístico que surgiu lá no século XVI e se estendeu até o começo do século XVIII. E ele é caracterizado, ou seja, ele é marcado por uma estética, uma apresentação visual com excesso de ornamentos e também representações do divino. O que significa isso? Que a maioria das suas representações está ligada a questões da igreja, essa busca, por representar as questões ligadas ao sagrado, a Deus. Então, o estilo barroco ele é marcado pelo rebuscamento, requinte e exagero de adornos. Por que exagero de adornos? Porque o barroco ele é bastante marcado por muitos detalhes que fazem parte das suas obras de arte. Então, esse termo barroco, ele quer dizer pérola irregular, deformada ou imperfeita. Ele vem dessa definição, tá? O barroco significa, então, essa pérola irregular, deformada ou imperfeita, porque está designando coisa muito rebuscada, ou seja, muito cheia de detalhes ou excessivamente enfeitada. Isso que quer dizer o barroco, a princípio foi uma forma de definir o barroco de uma maneira mais pejorativa. Hoje, todos nós sabemos, e também os pesquisadores, historiadores de arte, reconhecem o barroco como um riquíssimo movimento artístico que destaca a importância da arte sacra também. Então, ela está muito presente dentro de igrejas, em locais onde as pessoas podem observar muitas referências que vêm até de origem bíblica, certo? Bom, o primeiro artista que destaco para vocês aqui é o Antônio Francisco Lisboa, certo, pessoal? Quem foi este homem? Ele também foi conhecido como Aleijadinho. Na verdade, ele é conhecido até hoje. Ele nasceu em 1738 e faleceu em 1814. Bom, ele nasceu na antiga Vila Rica, que é hoje a atual cidade de Ouro Preto, que fica localizada lá em Minas Gerais. Ele era filho de um arquiteto português, que se chamava Manuel Francisco Lisboa, e de uma africana escravizada, que se chamava Isabel. Com o pai dele, que o alforriou, ou seja, alforriou é quando dá liberdade para um filho de escravo, ainda criança, ele aprendeu desde muito cedo os ofícios de escultor, de arquiteto, entalhador e marceneiro, Então, ele acabou recebendo o apelido de Aleijadinho por conta aí de uma doença que comprometeu as extremidades do corpo dele, fazendo então com que ele trabalhasse com as ferramentas amarradas aos pulsos. O Aleijadinho foi um homem que lutou até o final da vida dele, tá, pessoal? Ele tinha uma doença degenerativa, ou seja, uma doença que ia cada vez mais atrofiando e deformando o seu corpo. Então, com todas essas dores físicas, e também ele acabou se tornando uma pessoa com o corpo bastante prejudicado, marcado, deformado pela doença, ele logicamente que sofria muitas críticas e também preconceito por ser assim fisicamente, Então ele se adaptou. O que diz aqui no final, desta biografia dele é que ele se adaptou de tal maneira que ele nunca deixou de fazer o que ele gostava, Que era entalhar, esculpir e por mais que o corpo do artista não conseguisse mais ter força física para que ele pudesse estar fazendo isso, ele arranjou vários meios e insistiu até o final da sua vida na arte, fazendo aquilo que ele gostava, utilizando várias ferramentas que, por muitas vezes, acabavam machucando, deixando ele muito cansado, Bom, então essa é a história de Antônio Francisco Lisboa. Bem,
Aqui nós temos 3 retratos, né, do Antônio Francisco Lisboa. O primeiro é uma pintura do Euclásio Pena Ventura, o segundo de Henrique Bernardelli e o terceiro de Belmonte. São retratos que mostram mais ou menos como era o rosto, a face deste homem, deste artista. Então, Antônio Francisco Lisboa recebeu esse apelido aí do Aleijadinho no final da vida dele, quando ele já estava aí com a saúde debilitada e todos os membros deformados, né? Os membros são as partes do corpo aí. Aí eu lanço para vocês aqui, no próximo slide, vou perguntar para vocês sobre essa questão de chamar uma pessoa por um apelido pejorativo, ou seja, que destaque algum defeito dela, né? Bom, então antes de falar sobre isso, vamos aqui só entender mais um pouquinho, conhecer sobre o Aleijadinho, né? Ele foi, então, um escultor, entalhador, carpinteiro e o arquiteto do Brasil colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, então ele é conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas. Aleijadinho adornou muitas e muitas igrejas pelo Brasil, certo? Então nós vamos ver aqui no decorrer da aula algumas imagens que mostram essas igrejas que destacam o trabalho maravilhoso e significativo desse grande artista. Bom, então aqui, né, como a gente estava falando ali, que o Aleijadinho ele recebeu esse apelido aí devido à sua deformação. E era algo que fugia do controle do próprio, né? Era algo que a própria doença ia revelando, ia cada vez mais agravando. E então as pessoas, né, começaram a chamá-lo de Aleijadinho devido às suas deformidades. Então, a pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte: você acha que faz sentido, né, um artista que é reconhecido mundialmente por uma obra tão ampla, um repertório tão enorme, né, de qualidade artística e cultural, ser lembrado ainda hoje por um apelido tão preconceituoso? Né, pessoal? Então, assim, isso é uma coisa para se discutir. Ao invés de ressaltarem algo que ele fez, a importância de todo o legado artístico que ele deixou para nós, né? Porque esse legado faz parte hoje do patrimônio cultural e imaterial, na verdade, né? É o patrimônio que um artista deixa, que as suas obras embelezam várias cidades do país, e isso, né, na verdade, assim, deveria, na época, ter sido muito mais observado do que essa questão das deformidades do artista. Então, fica aqui a nossa reflexão, né? O preconceito, essa questão de ficar sempre levantando os defeitos dos outros, que é muito ruim. Ele poderia ser conhecido como o carpinteiro, ou talvez o escultor, né? O gênio da escultura, mas ficou conhecido como o Aleijadinho. Bom, uma ceia bem brasileira. Como nós já estamos percebendo, pessoal, o barroco ele é marcado por uma questão bastante representada aí ao longo da história da arte, né? A última ceia de Jesus Cristo. Então, o barroco ele é muito marcado por essas questões religiosas, certo? E essa narrativa bíblica. E é o que nós vamos observar aqui. Essa cena, pessoal, representa o interior da primeira das 6 capelas dos Passos da Paixão, lá no Santuário Bom Jesus de Matozinhos, certo? Em Minas Gerais. Então, vocês podem perceber a riqueza, a qualidade das esculturas, todas elas feitas por Antônio Francisco Lisboa, né, que é conhecido como Aleijadinho. E ali, pessoal, essa versão da Santa Ceia ela é composta de esculturas em tamanho natural, que são produzidas em cedro, né? E elas receberam pintura do seu grande parceiro aí de trabalho, que era o Manuel da Costa Ataíde, né? Um importante pintor do barroco brasileiro. Então, vamos observar no canto direito da foto aí a figura de Judas, que é o apóstolo que traiu Jesus. Então, ele se apresenta ali sentado de cabeça baixa, segurando um saquinho de dinheiro, né? E em cima da mesa há um prato com um leitão. Então, esse prato com o leitão representa aí um prato típico de Minas Gerais, né? O leitão pururuca. Então, tem a ver também com as questões regionais, né? Representando aquilo que era tradição em Minas Gerais. Bom, então, a última ceia, pessoal, de Jesus, ela foi, né, bastante representada aí ao longo da história da arte. E uma dessas representações foi produzida
pelo Antônio Francisco Lisboa, que é essa daqui, que inclui aí em sua versão esse prato típico da culinária mineira, que é o leitão à pururuca. Então, de acordo com a narrativa bíblica, Cristo oferece pão e vinho aos seus apóstolos na última refeição, antes lá da sua crucificação, né? Que é o momento que anuncia que alguém sentado àquela mesa iria traí-lo. Então, comer carne de porco era algo impensável para eles, né? Pois esse era um animal aí considerado impuro para o judaísmo, a religião a qual pertenciam, né? Então, que vem à tona, né, ali nessa produção da Santa Ceia, é a demonstração desse prato típico, né, como uma nova, digamos assim, uma nova roupagem da Santa Ceia, né, abrasileirada. Então, por isso que nós temos o título aqui, uma ceia bem brasileira, colocando, né, esse prato que é tipicamente mineiro. Bom, nós também temos, pessoal, representação muito conhecida da Santa Ceia, que é essa obra icônica de Leonardo da Vinci, que é denominada a Última Ceia, né? Então, essa Última Ceia, ela foi pintada mais ou menos entre 1495 e 1498, tá, pessoal? Esse período de movimento artístico remete ao Renascimento. Vocês lembram que nós já falamos sobre o Renascimento um pouco, certo? Então, no Renascimento também as questões ligadas à religião, à Igreja Católica eram muito presentes, né? E aqui nós vemos essa pintura de óleo e têmpera, né? Têmpera, que é uma pintura muito utilizada aí nos séculos 14 e 15, que são pigmentos misturados aí com água e gema de ovo. E ela faz parte do refeitório do Mosteiro Santa Maria, lá de Milão, na Itália. Então, esse afresco aqui ele foi produzido por Da Vinci, né, no refeitório desse mosteiro em Milão, no contexto da arte renascentista. Ele chama atenção por seu realismo. Então, nós vamos observar aqui as pregas das vestes dos personagens, os pratos que estão dispostos à mesa e também a paisagem ao fundo, né? Por meio dessa técnica e da perspectiva, que nós já sabemos, né, que a perspectiva ela tenta mostrar um ângulo mais tridimensional, né, as 3 dimensões, altura, largura e profundidade, né? O artista ele buscou então dar essa ilusão aí da profundidade à cena, né? Parece que essa obra ela vai se adentrando, ela vai mostrando outros planos além de altura e largura, né? Então, essa obra ela foi pintada com uma tinta aí que não é muito resistente e já no século XVI, então, ela começou a apresentar desgastes. Vocês sabem que quando uma obra apresenta desgastes, né, pessoal, vem lá um especialista para pintar, né, para fazer esse restauro, o restaurador. Então, desde então, essa obra ela foi repintada inúmeras vezes. E muitas dessas tentativas de restauração foram mal sucedidas, ou seja, não deu certo, não ficou nada parecido com o que era originalmente. E atualmente essas diversas camadas de tinta, elas acabaram sendo retiradas, mas os danos são irreparáveis, ou seja, quando uma obra de arte ela é restaurada, ela tem essa intervenção, né, de outro artista, de um especialista, ela vai começando a sofrer essas reparações aí, essas tentativas de colocar mais tinta, né, de tentar cobrir algum defeito, mas no fim, quando não dá certo, o resultado é muitas vezes desastroso. Então, é uma obra icônica, mas que vem sofrendo, então, com essas tentativas de reparação, alguns danos que acabam sendo, no final, né, irreparáveis. Bom, o Manuel da Costa Ataíde, pessoal, foi esse grande parceiro aí do Aleijadinho. Então, ele nasceu lá em Mariana, em Minas Gerais, né, em 1762 e faleceu em 1830. O mestre Ataíde, ele é um dos principais nomes aí da pintura barroca brasileira. Ele trabalhava dourando os entalhes nas igrejas, ou seja, ele dava vida às esculturas de madeira, né? Por meio da sua pintura e também criava aí grandes painéis nas igrejas nos quais ele representou muitas cenas bíblicas. Nessa imagem que está em destaque aqui, pessoal, faz parte, né, da Nossa Senhora da Porciúncula, que é uma representação da Igreja Católica. Os estudiosos acreditam, né, que o anjo aos pés da Virgem ali, sem as pernas e com
um cajado nas mãos, seria uma representação de Aleijadinho, ou seja, de Antônio Francisco Lisboa. E também que ele teria se inspirado, né, o Manuel da Costa Taíde teria se inspirado no rosto da sua esposa, Maria do Carmo Raimunda, para pintar a Nossa Senhora que está aqui ao centro. Bom, então são algumas especulações dos estudiosos que falam acerca das obras, né, do período do Barroco brasileiro, tentando descobrir ou definir algumas coisas a respeito das características, né, que se apresentam dentro dessas obras. Então, essa obra aqui em destaque, pessoal, é um afresco, né, uma obra muito interessante aqui que tem dentro desta capela. Então, afrescos são pintados no teto. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos um panorama geral representando, então, um complexo, né, que mostra Bom Jesus de Matozinhos, que é um santuário que fica lá na região de Congonhas, em Minas Gerais. Então, a Santa Ceia de Antônio Francisco Lisboa, que nós vimos anteriormente, né, é uma das 6 capelas que está presente nesse santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Elas compõem, então, os passos da conhecida Paixão de Cristo, narrando, então, a sua trajetória até a crucificação. Então, nós temos aqui essa visão geral, né, com várias capelas ali, mostrando o que acontece em cada sequência delas. Essas imagens vocês podem observar com bastante detalhes na apostila de vocês, tá, pessoal? Então, a primeira capela é a Santa Ceia, né? A segunda capela, o Monte das Oliveiras. E nessa cena, Jesus recebe o anúncio de um anjo, né, sobre as dificuldades que ele enfrentaria. E nela estão os apóstolos João, Tiago e Pedro. Tem uma definição aqui que o anjo, né, teria as pernas tortas, o que para alguns estudiosos pode ser uma representação do próprio artista, né, do próprio Aleijadinho. Na terceira capela é a prisão. Daí Jesus é preso pelos soldados romanos, o cabelo do soldado que está de costas foi transformado em uma pata de leão, como de forma então a compará-lo a uma fera, né? E esse mesmo soldado aí, ele teve a orelha decepada por um dos apóstolos de Cristo, o Pedro, que está à esquerda da cena com a espada em punho. Então Jesus segura a orelha em uma das mãos. São várias representações, né, de todos esses interiores que tem dentro, pessoal, desse complexo, né, desse santuário que fica lá em Minas Gerais, que é um patrimônio artístico e histórico aí do Brasil, né, concentrando todas essas obras de Antônio Francisco Lisboa. Aqui nós vemos também, pessoal, a quarta capela, flagelação, a quinta capela, cruz às costas, né? Sexta capela, crucificação, né? Então, tem todas essas imagens aqui, são de todas essas esculturas que vão mostrar detalhadamente, né? Dentro do interior dessas capelas, todos esses acontecimentos para a realização da Paixão de Cristo. Principais obras de Aleijadinho, pessoal. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. É um dos principais, né, destaques, então, de todo esse, digamos, montante aí da arte barroca brasileira. Foi esse local que nós acabamos de ver aqui, que reúne essas 6 capelas. Aqui nós temos Jesus escarnecido pelos soldados romanos, uma outra obra de Aleijadinho, Jesus carregando a cruz, todas as esculturas, né? A maioria das suas esculturas em cedro, em pedra-sabão, bastante detalhadas, a crucificação de Jesus, profetas de Aleijadinho, fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Bem, então, para observar, pessoal, as imagens com bastante riqueza de detalhes, vocês podem estar fazendo uma busca na internet, né, no Google, para dar um zoom, ampliar e ver o que a gente fala da quantidade de detalhes de ornamentos que são presentes nas obras de arte barroca, tá, pessoal? Então, o barroco, ele vem lá da Europa, né, mas ele chega aqui no Brasil em meados aí do século XVII e começa, então, a repercutir, né? Começa a fazer parte, então, da arquitetura, da escultura, né? Dos ornamentos das igrejas, e essa riqueza de detalhes é o que marca, o que destaca essa produção artística
bastante complexa, né? Então, hoje, como atividade, vocês vão escolher uma das opções de prática artística que eu vou disponibilizar através de um link enviado no grupo do WhatsApp. E lá, pessoal, vocês vão ver que tem várias propostas de alunos que já fizeram aquelas atividades, que são assim, confecção de uma igreja em papelão, pintura representando cenas ou personagens bíblicos, pintura representando anjos, esculturas com temas que são voltados mais para essa questão da religiosidade, da fé. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui, né? O presépio, anjos. Então, vocês vão observar que vários dessas obras de arte, né, são feitas com materiais recicláveis. Dá para fazer com papel alumínio, com papelão, dá para fazer com plástico. Olha aqui, nós temos igrejas, né, pintura feita a dedo, com rolinhos de papel higiênico ou rolinhos de papel mesmo, né? Papel que a gente usa na cozinha, tampa de pizza, igreja feita com sucata, pintura em tela ou pintura em papelão, fica super legal, né? Representação dos anjos. Então, observem que a temática ela vai ser sempre voltada para essa questão de passar uma mensagem de fé, certo? Então, cenas bíblicas ou representações que tragam à tona essa narrativa, né? Voltada, então, a cenas que remetem mesmo a questões espirituais, questões de fé, né? Então, a gente vê aqui um simbolismo bastante presente nesse estilo de obra de arte. Os profetas, que é a pintura em papelão ali, foi bem bacana, fizeram tamanho grande. E aqui a arquitetura barroca, representando as igrejas que tem pelo Brasil. Bom, pessoal, por hoje a atividade é essa, tá? Espero os trabalhinhos, qualquer dúvida é só me chamar. Vocês podem estar utilizando a criatividade e também tudo que tiver à disposição em casa, ou seja, materiais recicláveis, certo, pessoal? É para usar e abusar da criatividade colocando esse tema dentro da sua obra de arte, representação da fé, ok? Vamos lá então, mãos à obra, um abraço e até a próxima aula.